Graça e paz, amados. Bem-vindos novamente à nossa série Compreendendo as Escrituras. E hoje nós estaremos vendo sobre o que significa obedecer é melhor do que sacrificar, inclusive nos nossos dias. Essa é uma expressão do Velho Testamento, ok? Daqui a pouco nós veremos quem falou isso. Mas o que Deus quis dizer com essa expressão? Obedecer é melhor do que sacrificar. Essa expressão ela foi usada por Samuel na época do rei Saul. Mas o que essa expressão também fala para nós hoje? Samuel disse isso para Saul. Mas e hoje? Será que Deus fala com você, fala comigo também em relação a essa expressão, obedecer é melhor do que sacrificar? Na época do rei Saul, o sacrifício era literal, ok? As pessoas sacrificavam ovelhas, bois a Deus, sacrificavam animais a Deus. Era um costume dos povos fazer sacrifícios de animais para agradar a Deus, ok? Mas qual é o significado desta expressão hoje, para os nossos dias, para nós? Agora, uma coisa que nós precisamos de saber, queridos, é que a palavra de Deus ela não tem prazo de validade, amém? É o livro mais antigo, vamos dizer assim, né? Mais antigo do mundo. Mas a palavra de Deus deve ser lida e aplicada em qualquer tempo. Isso é importante sabermos. Então, por que obedecer é melhor do que sacrificar? O que isso significa? Vamos então, queridos, agora para 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Amém? Vamos ler esse texto da palavra. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. A palavra diz: Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Então vejam, amados, que Deus, através do profeta Samuel, está repreendendo o rei Saul. Isso foi algo que ele fez com muita veemência. Por que, queridos, essa repreensão? Deus havia dado uma ordem para o rei Saul, e este não obedeceu esta ordem. Vamos ver isso? Aí mesmo, no mesmo capítulo, 1 Samuel 15, nós veremos agora dos versículos 1 ao 3. A palavra diz: Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Versículo 2: assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém, mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então vejam, amados, que Deus havia ordenado ao rei Saul que ele matasse todos os amalequitas, que ele destruísse tudo e todos. Esta foi uma ordem radical dada por Deus. Na verdade, Deus estava usando a nação de Israel como instrumento de juízo sobre os amalequitas. Agora Saul, ao invés de obedecer a ordem de Deus na sua totalidade, ele não fez. Vejam 1 Samuel 15, versículo 9. Mas Saul e o povo pouparam Agag, que era o rei dos amalequitas, o melhor das ovelhas e dos bois,
os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então, nós vemos aqui, queridos, neste versículo 9, que Saul ele decidiu obedecer a Deus parcialmente. Foi uma obediência parcial, não total. Ele não fez aquilo que Deus havia mandado, meus irmãos. E o interessante é que Saul usa um argumento enganoso, na verdade. Ele usa um argumento em face à repreensão que ele recebeu de Samuel. Vamos ver esse argumento também, queridos. Versículo 21 aí de 1 Samuel 15. Vamos para o versículo 21. Saul dizendo aqui, né? Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Vejam só, o próprio Saul, ele reconhece que os animais que eles haviam poupado estava destinado para a destruição, porque Deus havia dado a ordem, ok? Mas ele usa um argumento aqui, de que eles haviam poupado esses animais, ovelhas e bois, para oferecerem ao Senhor, né? Em holocausto, em sacrifício para Deus. Então foi um argumento enganoso, sabe? Saul ele tentou persuadir Deus, ele fez essa tentativa. Só que a palavra do Senhor diz, queridos, que Deus conhece o nosso coração. Amém? Deus não pode ser persuadido por ninguém, na verdade. Ele é soberano, Ele é Senhor. E Saul, então, estava dando um jeitinho, né, de burlar a ordem de Deus, a palavra de Deus. E ele, então, procura uma boa justificativa, tentando convencer Samuel que havia agido certo. Então eu imagino que Saul estava querendo impressionar Deus, né? Deus deu essa ordem, mas eu acho que é melhor fazer dessa forma. Essa foi a atitude de Saul. E por causa dessa desobediência e também uma outra desobediência logo à frente, o reino de Saul foi tirado, justamente por desobediência. Ok? Aí, aqui no capítulo 15, como nós já lemos, né, versículo 22, nós vemos aí a resposta de Samuel. Ok? E Samuel disse para Saul que Deus, ele não tinha prazer em holocaustos e sacrifícios, do que obedecer a sua palavra. Então, o prazer de Deus se agrada de pessoas que têm um coração obediente, de pessoas que têm a motivação correta em seu coração, para fazer aquilo que Deus determina, ok? Então essa foi a resposta de Samuel. Samuel mostra para Saul que sacrifícios exteriores, rituais religiosos, holocaustos, não têm valor para Deus, quando não são acompanhados de um coração disposto a obedecer, um coração sincero a Deus. Então esse não era o coração de Saul, não era. Ele quis ajudar a Deus, ele quis impressionar a Deus, ele fez diferente, mas a ordem expressa de Deus é que tudo fosse destruído, como já lemos. E Saul desobedeceu, ok? Simplesmente desobedeceu. Então Saul, ele se desviou da obediência a Deus, está muito claro isso, e achou então que poderia agradar ao Senhor, realizando rituais sacrificiais da lei, né, de forma mecânica, vazia, sem um coração realmente fiel ao Senhor. Amados, o salmista Davi,
depois que ele pecou contra Urias, depois que ele pecou contra a esposa de Urias, que depois se tornou sua esposa, ele faz uma oração tremenda, reveladora para nós, em relação a como Deus vê, sabe, os sacrifícios e ofertas que eram oferecidos a ele de maneira religiosa, né, sem um coração realmente voltado para ele. E nós vamos ver esses versículos nessa oração. Eu gostaria que você abrisse também a sua Bíblia no Salmo de número 51, versículos 16 e 17. Salmo 51, versículos 16 e 17. A palavra do Senhor diz assim, veja a oração de Davi, como foi reveladora essa oração. Pois não te agradas de sacrifícios, Davi orando a Deus, né? Ele dizendo para Deus, pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Que oração tremenda, irmãos, foi esta oração de Davi. Então, o que agrada a Deus, queridos, é a motivação do nosso coração. Você pode fazer coisas extraordinárias na obra de Deus, no contexto de igreja. Você pode fazer coisas admiráveis, como Saul tentou fazer, e depois quis se justificar. Mas, se o seu coração não estiver contrito diante do Senhor, se o seu coração não estiver quebrantado na presença de Deus, um coração ofertado ao Senhor, disposto a obedecer ao Senhor, de nada vai adiantar. Mesmo que as suas realizações sejam admiráveis, mas se a motivação do seu coração, do meu coração, não foi correta, meus irmãos, se não há obediência sincera a Deus, o nosso coração não terá nenhum valor aos olhos de Deus, o que fizermos. Deus, ele não está preocupado com o meu fazer, sabe? Não é eu fazer as coisas para Deus, mas nós temos que ser, amém? O fazer é diferente do ser. Nós temos que ser pessoas obedientes, nós temos que ter o nosso coração contrito, quebrantado diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus não desprezará. Então Deus, ele está olhando o nosso coração. Agora, aplicando para os nossos dias, apesar de nós hoje não termos mais sacrifícios de animais, mas ainda assim nós podemos, como Saul, pensar que podemos exercitar uma religiosidade externa e pública, como por exemplo, ir à igreja, participar da ceia, exercer um ministério, ajudar o próximo. Nós podemos fazer tudo isso, queridos, sem ter um coração obediente na totalidade a Deus. Podemos fazer tudo isso e muito mais, inclusive. Podemos apresentar uma aparência de pessoas realmente contritas diante do Senhor e, na verdade, não sermos realmente quebrantados diante dele. Então, amados, Deus, ele quer que as coisas fluam de dentro para fora. Amém? A mudança de vida, a transformação tem que acontecer no nosso interior, queridos. Porque aquilo que nós fazemos exteriormente não impressiona a Deus, se o nosso coração não estiver focado realmente nele, disposto a obedecê-lo.
Deus não se engana com as aparências, meus amados. Quando Deus escolheu Davi para ser rei, Deus olhou o coração de Davi. E muitos dos filhos de Jessé foram rejeitados. Eram homens de aparência, eram homens fortes, mas Deus não estava olhando a aparência. Deus olha o nosso coração. Se o nosso coração realmente é ofertado a Ele, se o nosso coração é obediente a Ele. Coração contrito e quebrantado, em obediência ao Senhor. Então, não é o meu fazer, não é o seu fazer que alcançará o favor de Deus, mas sim a obediência do nosso coração. Amém? Que vai revelar a nossa essência, quem somos de fato, queridos. Quem somos de fato. Diante de Deus as máscaras caem, sabe? E as verdadeiras intenções do nosso coração são reveladas. O que aconteceu com Saul? Não é mesmo? Ele tentou, persuadir Samuel, ele tentou se justificar, dizendo que separou as ovelhas gordas, os bois gordos, o melhor para oferecer em sacrifício a Deus. Só que Deus havia antes falado que esses animais também tinham que ser destruídos. Agag, o rei dos amalequitas, foi poupado por Saul. E depois, Deus ordena a Samuel que matasse Agag. E ele despedaçou, inclusive, Agag. Então não é o meu fazer, amém? Não é o meu construir que vai alcançar o favor de Deus, mas sim a obediência do meu coração. Aí sim, eu revelarei de fato quem eu sou. Então, em nome de Jesus, não faça como Saul. Ele quis fazer do jeito dele. Nós não temos que fazer do nosso jeito, irmãos. Nós temos que ouvir a voz de Deus, obedecê-la. Amém? Nós temos que nos voltar para Ele. Nós não temos que impressionar a Deus com as coisas que nós fazemos e edificamos. Amém? O que atrai a Deus, irmãos, é o nosso coração disposto a obedecê-lo. É o nosso coração quebrantado, compungido diante do Senhor. Não são as nossas realizações, mas quem você é de fato? Quem sou eu? Quem somos nós, queridos? Como está o nosso coração? Está de fato disposto a obedecer ao Senhor? Porque obedecendo a Deus, meus irmãos, nós estaremos fazendo a sua vontade. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e também agradável. E eu vou encerrar essa palavra lendo mais uma referência. Quero concluir lendo o Evangelho de João. Vamos para o Evangelho de João, no capítulo 14. João capítulo 14, versículos 15 e 21. Isso, vamos ler primeiro o versículo 15, que diz assim: se vocês me amam, aqui é Jesus falando, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Vejam só, queridos, a obediência à palavra de Deus é a prova, é a evidência de que nós amamos ao Senhor. É a nossa obediência que demonstra que amamos de fato ao Senhor. O versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos, aqueles que têm a minha palavra, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então vejam, amados, guardar os mandamentos do Senhor é obedecer.
O salmista Davi, lá no Salmo de número 119, ele fala: guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, quando nós guardamos a palavra de Deus, e o lugar em que a palavra tem que estar guardada é o nosso coração. Então, quando nós guardamos a palavra de Deus, nós obedecemos à sua palavra. E aqui Jesus diz que aquele que guarda os seus mandamentos, esse é o que o ama, meus amados. E aquele que ama Jesus será amado pelo Pai, por Deus Pai. E Jesus também o amará e se manifestará a ele. Então, queridos, obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Então não seja apenas uma pessoa religiosa, mas o nosso coração tem que estar voltado para o Senhor, e nós precisamos de obedecer a Deus em amor, amém? E estaremos então demonstrando que nós amamos a Deus de verdade, estaremos demonstrando que Ele é o Senhor da nossa vida, amém? Então tenha um coração obediente ao Senhor, e que Deus então nos abençoe em nome de Jesus.